Como que a gente começa mesmo o podcast? A gente nunca sabe. Farofa demais. Farofa demais. Com bacon. Muito bem-vindos ao Farofa de Bytes. Com bacon. Isso aí, hoje estou aqui com o meu... Eu sou o Eric Galardo, estou aqui com o meu co-host, Thiago Lucchini. E eu sou o Thiago Lucchini e fico feliz, Eric, que você lembrou do seu próprio nome. Pois é. É que hoje é um tema complexo, eu estou nervoso, porque é um tema que eu não sei muito. Uma vez eu fui convidado para falar sobre blockchain para um time de executivos e tal, e tinha pessoal do mundo todo, e era todo mundo de TI, e eu levei um especialista comigo, e a gente ficou 1 hora falando sobre blockchain, e foi legal, porque quando acabou essa 1 hora, eu saí com a plena convicção de que ninguém entendeu porcaria nenhuma. Cara, blockchain é difícil, tem muitas coisinhas interessantes e chatinhas, e tem muito hype também, e é o que a gente vai falar hoje. Só que antes de a gente entrar nisso, a gente vai falar sobre blockchain, vai falar sobre NFTs, Web3, hoje a gente tem bastante coisa na agenda, mas, cara, queria começar com uma notícia da semana que eu achei bem interessante, acho que vale a pena a gente até gastar um tempinho, essa coisa do Elon Musk virando aí o stakeholder, né, o maior stakeholder do Twitter. E, inclusive, virando aí um board member, né? Um membro do board do Twitter, o que pode levar a algumas coisas bem interessantes. Não sei se você tem acompanhado essa onda toda e as repercussões do que isso pode indicar. Eu vi a notícia, claro, tá bombando por aqui. O Elon Musk é uma figura muito presente no noticiário aqui nos Estados Unidos, né? Ele não é tão frequente assim no Brasil, eu acho que essa é uma diferença, né, das personalidades que a gente vê na TV, nos noticiários. E o fato do Twitter também ser, acho que, muito mais forte aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, o peso dessa notícia é diferente, né? E aqui, né, os próprios políticos se usam do Twitter, né, como plataforma de comunicação e todo mundo leva o Twitter como um canal meio que oficial de comunicação. Então, a entrada do Elon Musk aí meio que também gerou essa questão, né? Que é um cara polêmico, tem gente que não gosta dele e tal, né? O que você acha? E ele é um cara, não, e ele é um cara com 80 milhões de followers, né, no Twitter. Ele já foi multado no passado por falar besteira no Twitter. Falar besteira, entre aspas, que ele tá sempre falando besteira, saiu até fumando maconha outro dia no podcast, mas ele meio que anunciou uma compra de ações e isso afetou o preço das ações, e aí obviamente que, né, o órgão aqui do governo americano que cuida disso, e, né, que monitora para que esse tipo de coisa não aconteça, foi lá e colocou uma multa de 40 milhões de dólares em cima dele, e na época chegou-se até a falar que iam tirar o Twitter dele, né, exatamente porque ele é um perigo no Twitter, essas coisas todas. Então é interessante ver esse movimento dele, né, de ficar mais próximo do Twitter, a ponto de virar até um membro do board, porque é um pouco do plano dele, né? O plano dele é tentar ser influente em canais mais oficiais, em mídia, montar essa imagem mais pública dele, um pouco antes no ano, e é uma coisa bem americana também, né? Eu acho que... Quando foi? Foi o comecinho desse ano, foi o final do ano passado, ele foi o host do Saturday Night Live. Eu vi. Você chegou a ver? E assim, na época, até teve um pessoal falando assim, tipo, por quê? Né? Tipo, o que ele ganha com isso? Porque o Saturday Night Live, para quem não conhece no Brasil, é tipo um Zorra Total, né? É um show de comédia é um Zorra Total, só que é engraçado. Ele tem uma pegada diferente. O Zorra Total não era ao vivo, era? Não, o Zorra Total ele era basicamente de sketches, né? E era bem
não é ao vivo. Não é ao vivo. A grande sacada do Saturday Night Live é que eles ficam alternando entre gravados, né, sketch gravados e sketches ao vivo. E os ao vivos são geralmente bem interessantes, porque dá tudo errado, eles erram as linhas. E eles tocam em temas polêmicos e falam mesmo, né? Assim, zoam com personalidades de forma aberta. Os próprios convidados se zoam lá dentro, né? O Elon Musk foi um bom exemplo. Ele foi um péssimo show dele, não foi tão bom. Aí o Saturday Night Live tem essa coisa também, né? Que toda semana tem um host, que é uma pessoa que fica a semana inteira com eles, trabalhando nos sketches, participa dos sketches. Ele tem um monólogo no começo, né? Se o host tem um monólogo no começo do show, e geralmente são escolhidos assim, celebridades meio que do meio do caminho, né? Para ver se dá aquele bump, né? Para ver se dá aquele push para ficar um pouco mais, né? Ou em decadência, né? Ou um cara que já saiu em decadência e está tentando voltar. Aí tem, obviamente, uns antigos participantes do Saturday Night Live que também voltam. Mas, assim, todos os participantes que vão aparecendo, você fala assim, tá, entendi. Esse aí é porque ele está fazendo aquele show, é um show novo, ele é um ator novo, tá em ascensão, faz sentido, tá? Agora, o Elon Musk, todo mundo, tipo, por quê, cara? O cara é milionário, não é artista. Não é artista, não é nada. E uma das teorias é que ele realmente está tentando angariar cada vez mais a mente das pessoas, né? Porque aqui nos Estados Unidos, como você falou, ele é uma relação bastante de amor ou ódio, né? Ou você gosta do Elon Musk, ou você odeia, e quem gosta dele cegamente, compra 5 Teslas e prega Tesla no Twitter, no Instagram, no aponto assim de a gente até brinca, o cara faz sexo com o carro, assim, eu tenho um colega que é um desses, né, fanáticos da Tesla, o Twitter dele é só fotos do carro dele, que é uma coisa que muita gente faz aqui nos Estados Unidos. O carro já é altamente importante aqui nos Estados Unidos, um Tesla é mais importante ainda. E eu não sei aí em Nova York, mas aqui na Carolina do Norte tem muito Tesla na rua, muito Tesla. E só tem 2 modelos, um é o mais barato, o outro é o mais caro, é só assim que eu sei reconhecer. Não, eles têm, acho que são 3 modelos, eu acho. Tem o super mais caro, que é o que a porta abre para cima. Eu não vi esse aqui, então, talvez. Esse é um grandãozão, assim, esse é bonito. Agora, não, os carros eu não acho feio, eu acho legal os carros, mas a não ser quando é branco, todo branco ele fica esquisito. O branco é mais barato. Mas tem muito, cara, tem muito carro aqui elétrico e o Tesla domina bastante. Carro elétrico aqui não é tanto que nem na Europa. Na Europa, a Europa tem mais marcas, tem uma competição mais honesta entre as montadoras, e eu não me lembro qual país, eu vi um desses países tipo Holanda esses dias, eu não me lembro qual. O Vietnã está trazendo uma montadora para a minha região aqui, que eu não vou saber o nome, de carros elétricos, que está com uma planta gigantesca aqui na região de onde a gente vive aqui em RTP, para competir com o Tesla. A grande questão aqui da Tesla nos Estados Unidos é que eles acertaram num produto assim, que é muito bom para o mercado americano, é feito para o mercado americano, é um carro esportivo de longa distância, agressivo, todo computadorizado por dentro, conseguiram fazer um preço extremamente competitivo, benefícios fiscais gigantescos, principalmente na Califórnia. Então, na Califórnia, assim, se você acha que tem bastante aí na Carolina do Norte, cara, lá é 10 vezes mais. Aqui em Nova York não tinha benefício fiscal até recentemente, então você quase não via, né, porque era muito caro comprar um Tesla aqui. Agora você vê um pouco mais, principalmente por causa da pandemia, né, as pessoas compraram carros, então saíram comprando Teslas. Agora, não sei se eu já te falei que eu comprei um carro elétrico um tempo atrás. Eu lembro. Não me lembro se a gente tinha conversado sobre isso. De repente, até um outro dia a gente pode falar mais. Inclusive, voltemos ao Elon Musk. Ou seja, ele está com o plano de dominar o mundo, ele é o cérebro.
Não necessariamente. Eu acho que assim, ele quer projetar exatamente essa imagem, né? Essa imagem de Evil Genius, né? Que é o cara, né? A mentalidade do mal aí. E quer ter essa marca, né? Ele quer ter uma marca que tenha influência no mercado. Ele viu que as eleições nos Estados Unidos, né, as últimas eleições, e o próprio reino do Trump foi totalmente baseado no Twitter. O que o Trump falava no Twitter virava notícia e virava realidade, tudo. né? E ele sabe desse poder dele, porque ele faz isso também. Ele foi, inclusive, multado por isso, né? Então, eu imagino que ele quer entrar cada vez mais assim, na mente das pessoas e ser aquela pessoa que eu vejo o futuro, entendeu? Eu sei o que vai acontecer. Eu tô fazendo os foguetes que vão levar a gente para Marte e tudo mais. É o sonho, né? Ele quer montar essa persona que não é necessariamente ele. Eu imagino seriamente que todos esses caras, né, o Zuckerberg, Elon Musk, o próprio Steve Jobs, que eles não são gênios, não são nada, são gente que nem eu e você, que simplesmente projetam essa imagem. Eles conseguiram entrar ali numa rota e essa imagem faz sentido para eles, entendeu? Porque você acaba ganhando, né, é o seu branding, né, na prática. Então vai ser bem interessante ver o que ele vai fazer e se vão haver mudanças nas políticas do Twitter, né? Durante o governo do Trump teve muita discussão sobre o que o Twitter deveria podar ou não podar, permitir ou não permitir, né, arrancar. Demorou até para o Twitter, né, bloquear o Trump. Uma das coisas que eles devem bloquear agora é falar de outros carros que não sejam Tesla. Não seria interessante se eles fizeram um negócio assim, vai ser muito na cara aqui. Não, eu acho que ele provavelmente, o Elon Musk, ele é de direita, ele é conservador, né, então ele apoia, né, os republicanos e tudo mais, e toda essa linha do fale o que quiser, mesmo que as pessoas, né, em defesa do free speech, né, da fala livre aí. Então é bem provável que isso acabe afetando um pouco, reduz um pouco das políticas. Vai ser interessante acompanhar. E relativamente, eu não tinha pensado nisso. Aqui o Elon Musk é enorme, o Twitter é gigantesco, né, não é uma coisa tão real no Brasil, é verdade. Não, é verdade. Bom, eu trouxe uma notícia bem tech, assim, o Windows 11 foi lançado num evento da Microsoft ontem. É engraçado que quando eu li já Windows tá no 11, já, assim, eu saí tantos anos do Windows, que eu falo assim, eles pararam de chamar de Vista, não era Windows Vista em algum momento? Windows ME, né? Sério que tá saindo mais Windows? Você precisa disso? O Windows 11, ele trouxe algumas mudanças. Olha só o nível de mudança que os caras anunciam no evento. Agora, o File Explorer, né, o negócio lá de arquivos, vai ter abas. Que nem o Mac, que nem o Mac tem há 30 anos, talvez. Essa é uma delas, é uma boba. Mas eles trouxeram bastante coisas sobre contextual changes. Então, tipo, ações de sugestão que eles estão trabalhando, basicamente usando machine learning, neural processing. Eles falaram muito de neural processing dentro do sistema, que é uma coisa que o Mac também já tem. Por exemplo, se você digita alguma coisa no e-mail, né, tal hora, aí ele já tenta criar um calendar, né, para aquele horário. Se você fala de alguma pessoa, ele fala, você não copiou essa pessoa, enfim. Então, eles estão introduzindo um pouco mais de inteligência, e para imagem e som, virtual calls, esse tipo de coisa, também falaram muito de trabalho híbrido, digital office, então falaram bastante dessa questão de incluir neural processing dentro das ferramentas de colaboração da Microsoft. Mas isso faz parte do Windows em si ou mais da plataforma Office, SharePoint? Eles falaram como melhorias para a câmera do Windows, para o microfone do Windows, como sendo do sistema operacional. Do sistema operacional. Porque eu imagino que essa questão de neural processing, os exemplos que você deu do e-mail, são mais coisas que dependem do seu cliente de e-mail, né? Imagino eu. Não, então, eles mostraram isso dentro, por exemplo, do File Explorer. Se você quiser compartilhar, ele já vai tentar sugerir a pessoa que você compartilha frequentemente.
esse tipo de coisa. Mas era bem voltado ao OS mesmo, não às plataformas legal. do Office. Qual foi o Windows? Você ainda usa o Windows ou não? Uso o Windows 10 no computador da empresa. Windows 10 profissionalmente. Qual que foi o Windows que eles liberaram aquela camada de compatibilidade para Linux? Que você consegue rodar, porque foi a versão que começou a voltar para o pessoal mais, né, hardcore, desenvolvedor e tudo mais, porque falou assim, pô, agora se eu consigo rodar, né, um Bash da vida e rodar um Linux, mesmo que seja meio simulado aqui no meio, já é melhor do que usar o Windows. Eu não sei, eu não sei, não acompanhei isso. Eu também não conheço muito de Windows, não consigo acompanhar todas as coisas no universo. Mas falando de coisas que eu consigo acompanhar, né, algumas semanas atrás a gente até falou aqui no podcast sobre o Horizon Forbidden West, né? Eu comprei. Você chegou a comprar? Você chegou a comprar? Comprei. Começou a jogar ou não? Meu filho já tá jogando, eu tô acompanhando ele jogar, assim, vendo. E aí, cara, chegou num lugar, inclusive hoje ele baixou uma atualização e travou o jogo. Putz. Então eu preciso ver o que tá pegando lá depois. E você chegou a jogar o primeiro ou não? Eu só conheço porque é famoso. É famoso. Tá. Cara, é lindo, o jogo é maravilhoso. É maravilhoso. Bonito. Eu tenho gostado um pouco mais do primeiro, porque a história era um universo novo que eles estavam introduzindo. Nesse, né, parece que é um pouco enrolado, né? Eles estão tentando só ganhar. Né, meio que uma repetição, assim. Né? É uma repetição, eles jogam algumas coisinhas novas, mas aí eu fiquei confuso em algumas, nem prestei muita atenção, não tô tão conectado com a história como eu tava no primeiro. E o primeiro eu também sentei e joguei numa sentada só, esse eu tô enrolando. Acho que você vai gostar acho que essa última atualização, que se bobear foi a que travou para você, vai ter um negócio que é legal para quem tem crianças. E de repente vira até uma coisa nova que mais e mais jogos vão ter, que chama Copilot Mode. Ele falou para mim. Ele chegou a falar para você? Porque, Falou. assim, é meio escondido nessa última atualização, mas caiu nas notícias e o pessoal falou assim, nossa, que legal, e testaram. A sacada você conecta 2 joysticks, os 2 joysticks controlam o mesmo personagem, e aí você pensa, né, por que, né, ter um negócio desse, né? E a grande sacada é para pais ajudarem filhos, ajudarem crianças. Então você tem, né, um filho, uma filha ali jogando, né, um pouco mais novo, sofrendo um pouco, né, para matar um monstro, e aí você tá com o controle na mão, e você dá aquela ajudadinha, né, tipo assim, na hora que você vê que a criança não tá virando, não tá saindo, né, ou esqueceu de recuperar energia, né, porque é um jogo muito simples, eu tô jogando no modo mais simples possível, imaginável. Então, assim, você tem um botão que você aperta e recupera energia, entendeu? Eu acho que você tá um pouco desatualizado, Thiago. Esse negócio é feito para os filhos ajudarem os pais a jogar. Como o seu filho já tá velho, você já passou dessa fase, você nem entende. É verdade. Ele fica desesperado comigo, cara, porque eu fico jogando, ele, não, é pra cá, é pra lá, eu não consigo, tem muito botão naquele porcaria, eu não consigo jogar. Não, e eu imagino, você no seu caso, né, como seus filhos são jogadores mais ávidos, eles vão me destruir também, me destruiriam, do jeito que eu jogo casualmente. Legal. Mas ele funciona dos dois lados. Vou testar. Mas testa, você vai ter uma experiência legal, ou pelo menos o Theo vai se sentir participando com você aprendendo, entendeu? Isso, ele vai, quando ele ficar nervoso que eu não consigo fazer, ele vai lá, é assim, ó, e faz. E faz, pronto. Sem tomar o controle da minha mão. Que é o que ele faz hoje. É o que ele faz hoje. Carinha, vamos falar de criptos? Vamos entrar no nosso assunto principal? Vamos lá. Sobre esse tema, inclusive, eu queria fazer um combinado com você aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, jogar algumas perguntas ao ar, como se eu não soubesse das respostas, simplesmente porque eu não sei. Eu ia fazer essa piada, tipo assim, jogar como se você não soubesse, porque não sabe, você fez para você mesmo. E eu acho que vale a pena também lembrar, né, que os nossos ouvintes aí, que eu também não sou nenhum expert, mas gastei relativo tempo, já criei coisas em cima de blockchains, vou falar sobre isso depois.
me interesso, estudo todos os dias, sou meio que forçado pelo trabalho, porque, né, sempre lidando com investidores, todo investidor quer saber qual que é a sua estratégia de cripto, qual que é a sua estratégia de blockchain, então você sempre tem que ter alguma coisa no bolso para falar, né? Qualquer coisa, na verdade, que você falar, é tão confuso que ninguém vai entender, mas manda ver. Entrevista. Eu acho que isso é legal, porque eu já pesquisei bastante, principalmente sobre blockchain, especificamente, a tecnologia em si, e trabalhando um pouco para entender os conceitos e aplicabilidade fora do Bitcoin, na época, era uma coisa que eu queria muito entender. Mas vamos lá. Hoje em dia existe uma confusão em cima de Bitcoin e blockchain, que são conceitos que são, às vezes, confundidos aí. Vamos separar as coisas. Então, o blockchain é a tecnologia, correto? É a tecnologia por trás de um monte de coisa, inclusive Bitcoin, inclusive NFT e outras coisas que nós vamos falar aqui. E o que é o blockchain na prática? Isso, eu vou tentar entrar um pouco mais tecnicamente, porque tecnicamente até que é simples, na verdade. O nosso uso e essas confusões que a gente faz de Bitcoin, NFTs e tudo mais, que as pessoas às vezes meio que se perdem. Mas o blockchain, na prática, o que o nome diz. Obrigado. Acabou. É um chain, é uma cadeia de blocos. Né? Então, assim, imagina, né, para os desenvolvedores que estiverem ouvindo aí, né, a gente tinha linked lists, né, no passado, quando fazia código em C, né, isso é para fazer uma lista de algumas coisas, você começava a lista, né, a primeiro item apontava para o próximo, que aponta para o próximo, você tem um linked list. Né? Blockchain é muito parecido. Só você tem, né, a ordem dos blocos. Em geral, quando você monta um nó, então, por exemplo, para trabalhar com blockchain, se eu quiser fazer mineração, que eu já vou explicar por um segundo, eu tenho que baixar todo o chain. Eu tenho que pegar todo o blockchain que existe online, ter no meu nó, ter no meu servidor, na minha máquina, porque isso é toda a história de todos os blocos que existiram naquele banco de dados, né, entre aspas. Então, imagine que seria como se fosse um banco de dados, né, um SQL da vida, onde o log de transações do seu banco é eterno, né, que inclusive é o jeito que alguns bancos funcionam, né? Que assim, o SQL é um bom exemplo, porque tudo entra num log de transações e você tem uma maquininha ali que vai fechando essas transações e projetando nas tabelas que você tem. É que é tão rápido que a gente não percebe isso, né? E ele trabalha transacionalmente ali para nada bater em nada. Mas é um log. Né? Então você imagina que blockchain são vários blocos de dados, né? Com vários dados dentro, um atrás do outro. E quando eu baixo o blockchain como um todo na minha máquina, agora eu tenho esse banco de dados de todos os blocos que já foram emitidos. Por que você baixaria o blockchain na sua máquina? Porque até é gigantesco, né? É enorme. Então você baixaria o blockchain na sua máquina se você quiser fazer o que o pessoal fala de mineração. Mineração, exato. Mineração é para você criar novos blocos nesse banco de dados, nessa cadeia de blocos, você precisa fazer o que eles chamam de proof of work, que é prova de trabalho, na verdade. Então, o que é uma prova de trabalho hoje em dia? A maioria dos blockchains, né, Bitcoin sendo um dos maiores exemplos, cada bloco que é criado vai sendo algorithmically. Uma língua agora no... Algorithmically. É mais fácil em inglês do que em português. Algoritmicamente. Nossa, que palavra horrível. Algoritmaticamente, beleza. Tá, mas através de um algoritmo, cada bloco que é criado é mais difícil de ser calculado. Então você tem um algoritmo que vai dificultando, né, a criação do bloco. O bloco precisa ser criado, colocado na rede e ter um certo consenso entre os outros servidores antes dele ser incorporado dentro do blockchain. Então, para você fazer tudo isso, demora tempo, toma tempo do seu processador, da sua GPU, do seu CPU, e é o que
classicamente, a gente vai falar de outros tipos de provas, mas classicamente nos blockchains mais clássicos, a mineração é exatamente isso. É o trabalho que você está fazendo para criar um novo bloco. Como você criou um novo bloco nesse banco de dados remoto, na prática, você ganha um certo benefício, né, em relação a isso. E é aí onde começou a jogar para uma questão mais financeira, porque você teria que ter um certo pagamento pelo esforço que você colocou para acrescentar algo nesse blockchain. Tá, peraí, cara, vamos lá. Mas assim, tipo, falei demais. Falou demais. Faz sentido? Pronto, Não. próximo tópico. Vamos materializar. Você falou então que o blockchain é uma composição de vários blocos de dados que estão interconectados e são blocos de dados. Vamos pensar em caixinhas. Nessas caixinhas nós temos pedaços de folhas que têm informações, né? Só que essas folhas sozinhas não têm um significado por si só. Elas só fariam sentido se você pegasse todas as caixinhas e juntasse todas as folhas, que aí você vai ter uma informação completa. Faz sentido isso? Todas as caixinhas, todas as folhas. Exato. Se você fosse pensar esquece de blockchain, certo? Você tem o seu computador com o seu HD, com os seus arquivos. Isso. É você tirar backup dos seus arquivos e jogar para um computador novo. Se você deixar algum arquivo para trás, vai faltar aquele arquivo. Isso. E aí, a hora que você quiser comparar a veracidade da informação, você vai olhar as duas coisas e vai falar, olha, tá diferente, não é real, não é a mesma coisa. E exatamente porque existe um algoritmo de consenso, né? Então, de novo, usando o paralelo dos arquivos, né? Imagine que você tem duas máquinas com uma cópia dos seus arquivos, e está faltando um arquivo na segunda máquina, certo? O algoritmo do blockchain, na verdade, fala, opa, está faltando um bloco aqui, então está aqui o bloco, e você baixa o bloco. Né? Agora, eu baixei os novos blocos que estão aparecendo. Exatamente para sincronizar que o meu nó está atualizado. Até porque eu posso desligar meu servidor, né, novos blocos foram criados, quando eu ligo o servidor de novo, ele baixa todos os blocos novos que foram criados e agora eu estou atualizado. E quando eu estou atualizado, eu estou no que eles chamam de head, né, estou no último bloco lá em cima, eu posso começar a minerar o próximo bloco. Próximo bloco. Então, isso é importante por quê? Porque, por exemplo, numa questão de informação crucial, como o quanto você tem no banco, por exemplo, o dono dessa informação é a entidade controladora do seu banco. É o seu banco, que tem que estar com o seu dinheiro. E essa informação está lá e é dele. Se ele quiser te mostrar, ele mostra. Se ele não quiser mostrar para alguém, ele não mostra. O blockchain descentraliza o controle da informação, porque ele distribui vários blocos e quem quiser ter acesso a essa informação consegue, mas ele não consegue alterar. Então, ele tem certeza que aquela informação é real, por causa da garantia, mas ele não consegue alterar por causa do processo. Exatamente, porque o bloco, uma vez criado, é criado e pronto. E pronto. Ele já existe e ele é todo criptograficamente validado, né, tem hashes em cima de todo o conteúdo. Então, assim, você sabe que esse bloco é um bloco que encaixa exatamente aqui e tem exatamente esses dados. Então, agora, todo mundo que quiser ter acesso ao blockchain, né, vai ter que baixar todos os bloquinhos de novo e esse bloquinho vai estar no meio desses bloquinhos. Legal, isso é a tecnologia. E como é que os caras do Bitcoin aplicaram isso? Ou da cryptocurrency em geral? O pessoal de cryptocurrency percebeu que eles tinham que ter uma solução para essa questão. Eu estou usando o tempo da sua máquina. Então, assim, como que eu vou convencer você? Então, imagina, eu invento essa tecnologia. Não é uma tecnologia até nova, é até antigo, na verdade. É muito simples, está sincronizando arquivos. E seria um algoritmo tentando bater um desafio criptográfico. Então, assim, para bater desafios criptográficos, você usa processadores e cálculos e matrizes e tudo mais. É bem simples, na verdade. Só que todo esse tempo que você está deixando a sua máquina rodando e baixando um monte de arquivo, uma hora você vai ter que falar assim, cara, tá, e daí? Por que eu faria isso, certo? Tem que ter um certo valor para mim, né? Tem que ter um certo valor para você, para todos os nós que estão fazendo mineração e participando dessa rede, tem que ter um certo valor.
Então aí eles tiveram essa sacada de fazer, se a gente usar o próprio blockchain para manter um sistema financeiro alternativo, onde a gente usa a prova de trabalho, né, ou proof of work, como lastro. Então eles compararam, né, é mais para os economistas do que outra coisa, né? O lastro é o que o Banco Central tem ali em ouro, né, guardado, ouro, né, e mais ativos, né, acaba, né, inflacionando, né, o valor da moeda e tudo mais. Mas assim, o ouro tem aquela coisa da raridade, né? Então uma coisa rara e difícil de encontrar te dá um certo lastro, então você consegue fazer uma conversão ouro para real, ouro para dólar, né? E o ouro é sempre a sua verdade, né? Então os caras pensaram, poxa, então a gente vai usar como lastro, ao invés da raridade, é outra raridade. É a raridade, assim, é o seu tempo de trabalho, é a energia que você está gastando, é a dificuldade do algoritmo, né? E eles acabaram fazendo um negócio que funcionou sem querer. Perdão, antes de eu falar dessa coisa da raridade, eu faço esse lastro e aí eu te premio, né, se você está rodando um nó e gerando novos blocos, né, fazendo a mineração, cada vez que você gera um bloco bem sucedido, eu te dou um pouquinho desse dinheiro virtual, né? Eu te dou uma certa transaçãozinha ali, falando o seguinte, olha, agora na sua conta, né, dentro do blockchain, eu falo assim, na sua conta tem ali 0.2 Ethereum ou 0.1 Bitcoin, ou o que quer que seja. E a pessoa que está investindo, aonde que ela entra nisso? O cara que comprou Bitcoin com dinheiro real, o que ele tem a ver com isso? Aí entra um pouco nessa questão da raridade. Aliás, obrigado por ter perguntado por esse lado, porque a partir do momento que você começou a crer, né, que o real no Brasil tem valor, e o real no Brasil tem valor porque você consegue ir no mercado e comprar alguma coisa com real, certo? E tem valor porque o país existe, porque as leis existem, porque um banco central existe, né? Então tem todo um sistema de fé, né? A gente acredita na moeda. E quem é um pouco mais velho que está ouvindo a gente, e você e eu somos, né? Na época da hiperinflação dos anos 80 e 90, ninguém acreditava na moeda. E a gente ficava mudando de moeda a cada 1 a 2 anos, e corta zero, põe muda de nome. E a gente nem sabe mais que moeda que está usando, porque a gente não confiava, porque o sistema como um todo era ruim, né? Então, o valor está na fé, né? O valor está na sua confiança de que aquele dinheiro vai existir. Imagina um sistema de rede aqui, né? Um network effect, né? Um efeito de rede, onde eu tenho um servidor rodando blockchain. Aí eu convenço você para fazer um servidor também. Você fala, cara, boa ideia. Aí você vai lá e coloca na internet, eu fiz um servidor, aí convence outra pessoa. Vai virando um efeito. Quanto mais pessoas estão entrando e mais pessoas estão confiando, né? E imaginando que esse registro ali que eles estão recebendo tem algum valor financeiro, mais elas vão confiar. E é óbvio que eles fizeram os exchange houses, né? Que no meio do caminho eles fizeram são pontos de entrada ou saída para você fazer troca financeira. Real, com dinheiro real, que é falar assim, eu quero só comprar bitcoins, eu quero comprar Ethereum, eu quero investir nisso. Então eu vou lá, coloco um certo dinheiro, coloco, sei lá, qualquer dinheiro que eu tenha, e eu recebo a cotação do dia, que é o valor que a gente está imaginando ou esperando que seja o valor daquela prova de trabalho que uma hora foi feita para gerar aquele registro. Que, não, na verdade, se parar para pensar, é a mesma coisa, né, do que o dinheiro real, só que a fé está em outro lugar, né? Nossa fé está no governo, está nas instituições, né? Em geral, quando eu pego um dólar na mão, por que o dólar sempre foi um pouco mais valioso do que o real, né? Porque, os Estados Unidos, né? O dólar às vezes até é usado como lastro, na verdade, em alguns países que não tem ouro, né? O yuan, né, que é a moeda chinesa, às vezes é usada como lastro também, mais no Oriente. Então, assim, se eu confio que aquela transação vai me dar um valor financeiro e eu consigo pôr e tirar esse dinheiro, eu consigo começar a especular também. Então vira um jogo de troca de moedas, entendeu? Então eu posso colocar R$1.000 aqui, eu recebo 0.00001, sei lá, de um Bitcoin, e aí eu fico acompanhando, né, a oscilação do mercado. Amanhã estão imaginando que está valendo mais, então eu vou lá e faço ao contrário, vendo.
Do ponto de vista financeiro, que existia toda aquela questão, bom, não é uma moeda regulada, é uma moeda livre. Isso é uma besteira, porque a Bitcoin é uma empresa, não é? Que controla isso. Acho que não é uma empresa. E se os caras desligarem. Não, o que acontece, mas é uma boa pergunta, porque assim, existe esse sonho que você mesmo citou, né, da descentralização, né, que é espalhar e garantir que qualquer um com acesso a um computador consegue baixar e ver tudo, certo? Do que está no bloco. Só que tem um problema, cara, quantas pessoas têm centenas de terabytes para baixar um blockchain, ou centenas de dezenas de milhares de dólares para comprar uma rede de GPUs para fazer cálculo do próximo bloco. Então, o que está começando a acontecer é investidores, entre aspas, ou a pessoa que já fez um certo dinheiro dentro do próprio sistema, investindo cada vez mais para rodar os nós. Então, está tendo um certo monopólio dos servidores que calculam. Então, a última vez que eu li, e é difícil fazer o tracing disso e monitorar, porque tem muita coisa ilegal, tem muita coisa rodando no dark web e tudo mais, mas existem algumas pessoas que calculam que cerca de 80% desses servidores abertos, entre aspas, pertencem ao mesmo grupo de pessoas. Existe até o conceito de fazer um pooling, que é, por exemplo, juntar você e mais uns 10 amigos, porque tudo isso é caro, né? E falar assim, gente, ó, cada um coloca 10 mil, né? Ou mais. Vamos montar uma redezinha aqui na Amazon e vamos fazer, né, o que a gente pode. Aí você faz a conta, a pessoa já tem até as planilhas. Você vai gastar $1.000 e poucos por mês de Amazon, com a expectativa de gerar tantos bitcoins a cada 4, 5 meses, que pagaria os custos em tese. Então você consegue fazer essa predição. Tem planilhazinhas na web para fazer isso o tempo todo. Mas legal, então assim, a gente já falou um pouco sobre a tecnologia em si, como ela funciona, bem high level, mas deu para entender como que os caras de criptomoedas se aproveitaram da tecnologia para criar um universo paralelo que afetou muito o mercado financeiro, a dinâmica de negócios. A criptomoeda ainda não é regulada, em muitos países, acho que, sei lá, nenhum país direito, é uma terra de ninguém que se usa para fazer coisa ilegal, né? Como é um dinheiro não rastreável, você pode cobrar por serviços absurdos, desde drogas até construção de bomba, tráfico de pessoas, existe de tudo. Hackers usam isso quando sequestram servidores, né? Eles pedem em cripto, porque é difícil ou impossível, na verdade, de rastrear. Teve notícias recentes de hackers que conseguiram hackear algum sistema desse e ganharam milhões, né, com isso também. O que acontece bastante, e teve uma época que acontecia direto, na verdade, agora acontece um pouco menos, nesses pontos de transação, você tem, por exemplo, eu invisto em cripto e eu invisto através de uma dessas casas de investimento, né? Então, a minha carteira cripto fica dentro dos servidores dessa casa, certo? Eles poderiam me dar a opção, né, de eu baixar minha carteira, né, ter tudo localmente na minha máquina, participar dentro do bloco como consumidor e tudo mais, mas é muito complicado para o consumidor final isso. Então, o que eles fazem? Eles seguram a minha carteira e me mostram uma interfacezinha bonitinha num app no meu celular, entendeu? Que fica atualizando de 5 em 5 segundos quanto dinheiro eu tenho. Dinheiro, entre aspas. Só que aí o que acontece? Se os servidores dessa casa de transação são invadidos, são hackeados, eu tenho acesso a todas as carteiras que tem lá dentro. Entendeu? Então, assim, isso era muito comum há um tempo atrás, porque essas casas de transação eram bem ruinzinhas, bem cagadinhas. Existe até algo a ser dito aí nessa questão assim, né, o quão é anônimo. Alguém me perguntou outro dia assim, como essa anonimidade funciona, né? Porque se eu estou comprando cripto, tô aqui, eu tô logando, né? Eu entro ali, eu tô colocando meu username e tudo mais. Então, assim, entre eu e a casa de transação,
não é 100% anônimo, principalmente essas mais user-friendly, né? Essas mais amigáveis. Se você cair no dark web direto, tem coisas que você pode fazer direto, mas aí você tem que ter o wallet na mão, entendeu? Você tem que ter... E o seu wallet é um ID, então ninguém sabe quem você é porque é um ID. Agora, aquele ID está conectado ao meu usuário na minha casa de transação, entendeu? Então, assim, se um dia o governo dos Estados Unidos resolver regular isso, e hoje é relativamente regulado, eu tenho que pagar impostos no que eu faço de renda, né, se eu fizer alguma renda em cima de bitcoins. Então, essa minha casa de transação é legalizada aqui nos Estados Unidos, ela me manda um relatório nessa época do ano para colocar no imposto de renda, porque eles sabem que sou eu, e o governo também sabe que sou eu. Então, assim, não é tão anônimo, dá para ser anônimo, mas aí você tem que querer ser anônimo. Legal. Então, o legal que a gente falou de Bitcoin, de cripto, porque isso foi hype já faz uns 5, 6 anos que se fala disso. Mas agora surgiu um novo termo aí que tá bombando, né? Tá super falado, que é o NFT, né? Ai, NFT. Deus do céu. Você já viu pela minha reação que assim, essa vai doer. Essa vai doer. Eu vou falar um pouco aqui para os ouvintes o que é o NFT na minha concepção, e aí você complementa. Porque, cara, desculpa, NFT para mim é ridículo, na verdade. Dá até vergonha de falar, porque imagina que você tem um ativo digital, que pode ser uma foto, uma pintura digital, né, feita ali, uma música, enfim, uma mídia qualquer, e você fala, essa é a minha obra-prima. Lembrando que uma cópia de qualquer coisa digital, ela é 100% fiel à sua original. Portanto, não há distorção, dependendo do que a gente está falando aqui. Se for uma imagem, você pode copiar ela com 100% da fidelidade, resolução. Mas não, alguém inventou essa concepção de que NFT, como obra de arte, ela tem um valor único, ela se torna uma coisa rara. E então, através do blockchain, você individualiza uma coisa digital falando, essa é a primeira, essa é a verdadeira. E aí você vende essa porcaria para alguém que tem vontade de pagar por aquilo. E é isso. Só que é difícil falar mais. Você tem toda a razão. Eu acho que um dos paralelos, eu gosto muito, explicando essas coisas, pensar sempre assim, cara, no mundo real, né? Como a gente resolveu os problemas no mundo real. Então, vamos pegar uma coisa muito simples, né? Você vai comprar um terreno, certo? No mundo real. O que você faz? Você vai lá, vê o terreno, vai no cartório, você ganha um título, né? Tem um título de transferência, você avisa para o governo, paga impostos, blá, 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 avisa para todo mundo. Mas você tem um título na mão, que diz assim, olha, eu comprei esse terreno por 10 mil reais, o que quer que seja. E esse terreno, assim, olha, é daqui até ali, em tal lugar, em tal rua, você tem um mapa dos... Eu não sei como fala em português, aqui a gente tem o survey, né, que é um mapinha com os detalhes, tem os stacks, né, apontando onde o terreno é. E a única coisa que protege você, né, e que garante que você realmente tem aquele terreno é a confiança que as pessoas têm nas instituições que emitiram aquele título para você. Certo? Cartórios, na prefeitura. No cartório, prefeitura, governo, na lei, certo? Então, assim, tudo isso diz, se você tiver esse título, você tem o terreno, você tem o carro, né? Você tem o título do carro, pronto, o carro é meu. Né? Se alguém for lá e roubar o carro, você fala assim, roubaram meu carro, eu tinha aqui, ó, o título que era meu desse carro. Esse carro que tem esse número é meu, né? Então, no fundo, o NFT está tentando resolver esse mesmo tipo de questão, só que digitalmente. Então, imagine criando assim, então, um NFT é uma entrada no blockchain, falando o seguinte, olha, essa URL, ou essa mídia, ou o que quer que seja que aquele tipo de NFT está suportando, esse arquivo digital, essa música, é seu. É a única coisa que uma entrada no NFT diz. Ela não diz... É como se fosse o título da sua casa, né? Ou do seu carro. A única diferença é a única. Né? Uma das diferenças aí primeiro, não tem instituições nenhuma atrás disso. É você confiar
né, nesse sistema, que esse sistema vai te garantir propriedade. Em mídias digitais, diferente de um carro, eu não posso ir lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V no carro, né? Mas numa mídia digital, numa imagem, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Pô, é igual. É igual, é a mesma imagem, certo? Então, assim, né, pessoas que compraram NFTs falam assim, a pessoa está usando a imagem é minha, eu tenho aqui, né, o papel, o título dizendo que a imagem é minha. Fala assim, cara, né, e daí? Ou ainda até pior, entendeu? Em algumas das NFTs, você está comprando a URL, na verdade. E você não está nem comprando a URL. É o registro de que aquele token refere-se àquela URL. Então, eu e você estamos na web há muito tempo, cara. O URL vem e vai, desaparece. Então teve muita gente falando assim, cara, cadê a imagem que eu comprei? A imagem que eu comprei não tá aqui mais. Não tá aqui no meu. É o link é meu, não sei o quê. O dono do registro esqueceu de pagar o registro BR. Exato, entendeu? Então, assim, non-fungible tokens, o conceito tecnicamente é interessante, porque você cria uma moeda, um token, né? Então, você está criando uma moeda específica que é non-fungible. Fungibility, eu não sei como que fala em português, mas fungibility é a capacidade de separar em partes menores, né? Então, assim, R$10 pode ser separado em R$9 mais R$1, né? Ou 8 mais 2, e assim por diante. Você quebra, né? Um non-fungible token é 1 ou 0. Ou você tem, ou você não tem. E ele é único para cada entrada no blockchain. Então, o pessoal pensou muito, né? Eu cheguei até considerar investir numa startup que estava fazendo isso para artes físicas. Então, o que eles emitiam um NFT, e o NFT gerava um QR Code que caía lá nos servidores deles e tudo mais, e a obra de arte vinha com esse QR Code atrás. Então você podia vir com o celular, né, dar uma olhada, cai num site que mostra quem é o dono, né, daquilo, ou o histórico dos donos. Mas aí eu acho que você entrou num outro ponto que eu queria discutir também, que é a aplicabilidade do blockchain, né, em outras frentes que não Bitcoin, que são interessantes, né? Eu acho que essa hype que se gerou em cima do NFT, e tem uma aplicação interessante para o metaverso, como a gente já falou no nosso segundo podcast, o primeiro, sobre o metaverso, né? Que quando você tem uma realidade virtual, onde você tem capacidade de compra dos seus ativos ali dentro daquela realidade, existe essa necessidade não sei se é uma necessidade, mas existe essa possibilidade de você tornar único alguma coisa, para que tenha mais valor. De uma certa forma, sim, e tem muita gente tentando gamificar essa ideia e tudo mais, mas se você parar para pensar, de novo, eu volto nessa questão do o que você confia, né? Quais são as estruturas e instituições que você está confiando. Então, hoje, as pessoas gastam muito dinheiro em jogos para comprar roupa, né, para comprar arma, para comprar isso, aquilo no jogo, para ser o único, né, o máximo possível. Aí você está colocando dinheiro de verdade, né, para comprar isso. Outro dia eu quase comprei as Tartarugas Ninjas para um joguinho ali que eu tava jogando, né, porque eu falei, cara, Tartaruga Ninja, mó legal. Mas, se você parar pra pensar, então as pessoas gastam dinheiro com isso e é uma indústria gigantesca. Só que isso está tudo na minha confiança de que aquele jogo ou aquela empresa que produz aquele jogo vai me entregar aquilo e que aquilo vai existir, certo? Então, meio que quebra um pouco essa ideia da centralização versus descentralização. Porque toda essa ideia de ser um negócio descentralizado, que todo mundo confia, que eu vou baixar todo o blockchain na minha máquina. Cara, não, eu vou entrar no Facebook, no joguinho da Activision, o que quer que seja, e eu vou comprar, e assim, a minha confiança de que é único não é porque é um NFT, mas é porque alguém me disse que é único, entendeu? Eu confio na Facebook, na Meta. Exato. E aí, assim, de um lado técnico, por isso que eu sou bastante restrito, né, com essa questão de criptos e tudo mais, que do lado técnico não precisava ser NFTs, na verdade. A gente tem milhares de outras soluções, porque no fundo eu estou dando a confiança de que eu como Facebook, eu como Google, o Google hoje tem todos os meus e-mails, ever, que foram mandados para mim. Entendeu? E eu confio que vai estar lá. Agora,
Empresas desaparecem. De graça. De graça. Bom, eu pago. Mas assim, tá lá, entendeu? Eu confio, é 100% confiança. Eu confio que eles não estão lendo meu e-mail, entre aspas, né? Porque eles leem. Eles leem. Mas é por isso que eu digo, assim, é mais uma questão de fé do que outra coisa, né? Eu queria entrar você perguntou das questões de bons usos de cripto, ou mesmo de blockchain. Eu quero dar um passinho lateral, porque blockchain especificamente tem bastante dessa sacada de proof of work, né? Da prova de trabalho, né? Eu gastei tempo, gastei CPU para fazer isso, né? Gastei energia, né? E hoje uma das ideias da especulação do valor das cryptocurrencies em geral tá para cima, é porque hoje a gente consegue pagar por energia, porque energia é barata. No futuro, quando o planeta estiver, né, numa crise climática e energia for cara, né, você acumulou bitcoins no passado quando a energia era barato. Porque agora eu não consigo gerar mais. Entendeu? Que agora é caro. Entendeu? Então, assim, aí é uma certa aposta. Se você aposta que criptos vão aumentar em valor, você está apostando contra o mundo. Você está apostando a favor da crise climática. Mas Proof of Work não é a única forma de se fazer criptos em geral. Então, eu queria citar 2 exemplos que foram os que eu investi, dinheiro e tempo e código. Um chama Airweave, que a gente vai colocar o link na descrição, tenho certeza. E eles trabalham com uma ideia de Blockweave, não blockchain. Eles mudaram um pouco o nome só para explicar o que eles estão fazendo. Que não trabalha para o Proof of Concept, Proof of Work, mas trabalha para o Proof of Access, que é diferente. Então, assim, a grande sacada do Airweave é o acesso ao dado. Então, ao invés de você baixar o blockchain inteiro, que você pode baixar, o Blockweave, nesse caso, é baixar o Blockweave inteiro, você pode trabalhar de forma parcial, baixar só um pedaço do Blockweave, e para gerar o próximo bloco, eles geram um desafio criptográfico que você tem que buscar outros blocos no seu disco e dizer assim, eu tenho acesso. E se você tiver acesso, e for o primeiro, mais rápido a dizer isso, que você tem acesso e entrar em consenso, você ganha o próximo bloco. E ganha o seu reward por causa disso. Por que você está fazendo isso? Porque um dos desafios do blockchain, principalmente de Bitcoin, precisa de trocentos terabytes para baixar o negócio. E senão não funciona. Imagina se você tivesse um esquema que você pode começar menor, que você pode começar com 20 GB, certo? E ir crescendo. E não só isso, né? Conforme os nós vão se proliferando, e entrando na rede, né, o efeito de rede aí e tudo mais, você vai aumentando drasticamente todo o espaço disponível que você tem. Então, o Airweave, em prática, não é para moedas, não é para... Até pode para moedas também, mas ele é basicamente eles chamam de permaweb, que é acesso eterno. Você coloca arquivos dentro do Airweave. Então, tem alguns sistemas hoje fazendo, por exemplo, storage de fotos, né? Em vez de usar o Google Photos, né, que eu confio que o Google vai ficar com as minhas fotos lá, eu jogaria no Airweave. Então, eu jogo tudo no Airweave. O Airweave, com certeza, enquanto existirem nós distribuindo esse meu dado, vai distribuir de forma descentralizada as minhas fotos em todos esses nós, entendeu? E esses nós, eles querem ter o meu arquivo, porque se ele tiver acesso, aumenta a chance dele ganhar o reward que ele tem para fazer o próximo bloco. Entendeu? Então, eu adoro Airweave, já investi grana e tempo em cima disso, porque é bem legal. Outro, eu tenho estudado, estou quase investindo um certo dinheiro, chama Helium Network, e a sacada também é bem legal. É Proof of Connectivity, em vez de Proof of Work. Então, o que eles estão fazendo? Para toda essa questão de IoT, né, Internet of Things, quando você brinca com esses sensores e Internet of Things e tudo mais, você tem que se preocupar com conectividade, e Wi-Fi é muito curta, é muito pequena a cobertura do Wi-Fi e gasta-se muita energia, né? Então você não pode montar dispositivos muito pequenos e baratos que duram, né, na bateria ou mesmo na acessibilidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um gateway
É um gateway que conecta uma rede chamada LoRa, que é de baixíssima consumo e de mais de 200 milhas de distância de rádio que pega. E você faz um gateway entre a sua internet e a LoRa Network. E conforme as pessoas vão mandando pacotes dentro da sua rede, você vai ganhando o seu reward. Entendeu? Então, o seu reward é fazer parte da rede e fazer o gateway dos pacotes. Para ampliar a disponibilidade da rede em si. Aí, quer saber, assim, a única razão porque eu não investi nisso ainda é porque eu moro meio no meio do mato, aqui em Nova York, e eu calculo que não tem muita necessidade na rua, né, ou em volta de mim. Se eu morasse num centro urbano, principalmente um centro urbano que tem essas bicicletinhas elétricas, patinetes elétricos, a grande maioria desses negócios usa LoRa. E a grande maioria desses negócios está tudo em cima do Helium Network. Então, se você coloca uma antena bem colocada num ambiente urbano, você faz bastante dinheiro. E todas as transações também são públicas, você vai lá, baixa o blockchain, você vê tudo que está acontecendo no bloco, então você consegue até ver, assim, essa região, esse nó aqui, quanto de dinheiro fez no último mês, nos últimos 3 meses, né? Vale a pena investir aqui ou não? Então, se eu estou quase comprando esse gateway, eu acho bem legal essa sacada de outros tipos de prova de trabalho, né? Prova de acesso, prova de conectividade. Eu acho que isso vai ser bem legal no futuro. Eu acho que vai ter uma galera, o que vai, espero, né, que o que sobreviva sejam esses outros casos, porque se o que sobreviver forem só a parte de cryptocurrency, significa que o mundo está acabando. Então não é bom. Bom, é legal. Depois dessa aula de mestrado aqui do Thiago, eu queria só fazer um adendo que outras aplicações bacanas que tenho visto sobre a tecnologia de blockchain e que poderiam ser ampliadas, né? Por exemplo, a questão... Existe um país que se chama Estônia, que tem investido na digitalização de todos os seus processos e eles usam blockchain para individualização dos dados dos cidadãos. Cidadônicos. Algoritmicamente cidadãos. É isso aí. Então, por exemplo, dados de saúde, que são dados sensitivos e que existem regulações que não se pode compartilhar entre os atores ali do processo, né? Então, com o blockchain viabilizaria você, como dono da sua informação, falar para quais entidades você quer compartilhar e qual dado. Os dados de saúde, tem a questão do voto também, que é usado no blockchain lá na Estônia. Então, se você tem interesse em saber outras aplicações sobre blockchain, pesquisa lá sobre o case da Estônia, é um case bem legal e acho que vai abrir um pouco a mente em termos de, além do criptomoeda, o que mais, né? E também tem outras empresas fazendo coisas legais de rastreabilidade, por exemplo, algumas confecções que usam materiais que querem garantir a origem das fontes. Então, o algodão da marca tal, o cara garante que aquele algodão veio da forma, da fazenda, enfim, gado também, né? Questão de carne. Tem aplicações de blockchain que usam a rastreabilidade da origem da carne através de blockchain. Então, E eu vi um caso legal que o cara, ele mapeava o DNA e colocava essa informação do DNA do gado dentro de um blockchain. Então, se você, no final de tudo, pegar um pedaço da sua carne moída, tirar o DNA, você vai saber quem era aquele boi. Você faz a resolução reversa, né? Você faz pelo DNA encontrar qual que era o NFT. Esse é um bom exemplo. As pessoas hoje não chamariam isso de NFT, mas você usaria um token para aquela carne, para aquela carne, para aquele gato. Exatamente. Acho que quando eu pesquisei sobre isso não existia nem NFT. Eu estou usando informação que eu tenho do passado aqui. E isso só para até nessa questão da NFT, assim, que o NFT já existia, já era uma técnica, já existia dentro do Ethereum, que a gente não falou muito do Ethereum, mas é que aí virou uma coisa, né? Quando virou um hype por causa das obras de artes, né? Exato. Por causa das obras digitais, de artes, né? Digitais, exato, não as físicas. Enfim, tem várias aplicações bacanas para isso.
Acho que tem mercado também para quem quer se profissionalizar e entender um pouco mais. Existem plataformas que facilitam. A gente falou no último episódio, se você não ouviu, vai lá ouvir. A gente falou de plataformas no-code, mas existem plataformas que também viabilizam, né, construção de blockchains. Conceitualmente, eu não sei se é tão funcional, mas pelo menos para você testar, acho que vale a pena para você entender o conceito. E depende do caso. Tem um último caso que eu acho que é interessante, e eu tenho uns amigos que usam, na verdade, eles nem falam que eles têm blockchain, na verdade. Né? Eles usam uma dessas plataformas, eles têm uma própria redezinha deles, eles usam isso para resolver o problema de replicação de banco de dados. Porque, em geral, replicação de estado, né, na verdade. Porque se você parar para pensar, cara, banco de dados, você colocou na sua máquina, agora tem que preocupar com backup, com failover, né, e joga para um lado, para o outro, e como é que funciona. Claro, tem milhares de receitinhas para isso hoje em dia, e é uma forma, mas por que você não poderia fazer isso tudo num blockchain? Certo? Porque é o que eles fizeram. Usaram uma dessas plataformas, então eles têm vários nós, que eles mesmos mantêm com essa plataforminha rodando em cima, e eles vão jogando registros lá dentro. Eles falam assim, olha, tal coisa aconteceu em tal lugar, legal, entendeu? Tal coisa aconteceu em tal lugar. E esse é o banco de dados deles. Claro, para fazer consultas e tudo mais, você tem que ler, né? Tem que ter um sistema de projetando, né? Lendo. É meio como se você estivesse abrindo, né, o SQL, né? No começo do podcast eu falei, o SQL tem o log de transações e as tabelas. Eles simplesmente fizeram isso na mão, entendeu? Então eles colocaram um SQLzinho do lado, que é só para leitura, que é uma projeção do que está dentro do blockchain. Entendeu? E o blockchain simplesmente é o source of truth, é a fonte de verdade para eles. E fizeram isso muito mais rápido do que se fossem fazer com tecnologias mais tradicionais. E tudo funciona muito mais rápido também, né? Porque agora o banco de dados deles não está trabalhando com transações. O banco de dados deles só funciona com leitura. Então eles conseguem, inclusive, separar, segmentar cargas, né? Não precisa, por exemplo, atualizar o banco de dados o tempo todo. Né? Para aplicações de milhões e milhões de registros Exato. interessante. E eles estão na área de Internet of Things, inclusive, e tudo mais, com milhões de transações por segundo. Então, cara, tem muita coisa legal. Acho que foi bom você dar esse wrap-up aí. E falando em wrap-up, vamos terminar nossa conversa de hoje. Eu falei demais, eu tô cansado da minha voz. Não, mas foi bom, obrigado. Acho que eu precisava também desse update com relação ao tema. Para você, ouvinte, que está gostando dos nossos podcasts e também pelo YouTube, você pode se inscrever, compartilhar, apoiar nosso trabalho, compartilhando, curtindo, comentando. Estamos presentes em todos os maiores provedores aí de podcast e no YouTube. Os cortes virão durante a semana nas redes sociais. Como é que a gente te acha, Tiagão? Thiago sem H, Lucchini, Luchini, no Twitter. De novo, é um negócio gigantesco aqui nos Estados Unidos, então eu tweeto em inglês, se você quiser me seguir. Uma outra coisa que é interessante, se quiserem entrar em contato pelas mídias sociais para pedir algum detalhamento mais ou aprofundar, por exemplo, nessa parte toda de cripto, a gente não teve tempo de falar de DAOs, de DApps, de gas fees. Cara, tem um universo gigantesco que é super interessante também. Então, dá pra gente falar muito mais. Então, entre em contato, Thiago Lucchini no Twitter. E você, Ericão? Onde que as pessoas te acham? LinkedIn, Eric Galardo, Eric com C, Galardo com 2 L's, e o Twitter, Eric_Galardo. Também costumo postar bastante coisa sobre gestão, tecnologia, inovação, e é isso. E você me promete que ninguém ficou cansado da minha voz hoje? Se ficar cansado, a gente edita e coloca um funk no meio. Edita e troca minha voz. Faz Ericão, obrigado e brigadão todo mundo. Abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Com bacon.